Olá, irmãos, que bom nós estarmos mais uma noite, agora no último vídeo do Imersão na Palavra. Nós já tivemos culto de terça-feira, pastor Joel, tivemos um primeiro vídeo na quarta-feira. O irmão Felipe e a Márcia ontem falaram sobre o louvor no dia a dia, né? Um tempo tão maravilhoso, né? Algo tão do céu que eles trouxeram. E hoje nós queremos finalizar continuando, né, falando sobre louvor e adoração, mas agora falando sobre aquele louvor e adoração que acontece na igreja. E quando eu estou falando de louvor e adoração na igreja, eu sei que você é igreja, você pode estar pensando, mas eu sou igreja, eu louvo em todo tempo. Mas eu estou falando daquele momento especial quando nós nos reunimos para cultuar. Quando a igreja do Senhor se reúne, como fala os Salmos, né, a Assembleia dos Santos, se reúne para então entoar louvores ao Senhor, reconhecer que o Senhor ele é soberano, que Ele é majestoso, e é um tempo tão tremendo, um tempo tão maravilhoso. Nós nos alegramos tanto, ficamos tão felizes e com certeza o coração de Deus também se alegra. E por que o coração de Deus se alegra? Ele se alegra porque quando a igreja se reúne para louvar o nome dEle, quando os irmãos se reúnem em um só corpo para reconhecer que Ele é Deus, esses irmãos, essas pessoas estão cumprindo um princípio bíblico. Eu te falei no primeiro vídeo que Deus ele tem uma expectativa a respeito do nosso louvor e adoração. Individualmente, Deus espera que nós adoremos. E se nós compomos a igreja, Deus ele também tem uma expectativa referente ao seu corpo, a adoração do seu corpo. Ele espera que o corpo, a igreja, também o adore. Onde nós vemos isso na palavra? Quando você vê o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer o seguinte: portanto, que diremos, pois, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra de língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para edificação da igreja. O apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto que existia um momento que essa igreja iria se reunir. E existiriam vários tipos de manifestações de Deus dentro dessa reunião. Ele fala que existiria a manifestação de revelação, existiria a manifestação do falar em línguas, ele fala que existiria a manifestação da palavra, da interpretação das línguas, mas em um momento ele diz que uma dessas manifestações seriam os salmos. E os salmos talvez seja a maior expressão de louvor e adoração que nós enxergamos dentro da Bíblia. Paulo estava dizendo para essa igreja, individualmente para as pessoas: olha, quando vocês se reunirem, quando em algum momento um olhar para o outro e disser: olha, hoje nós temos que nos reunir, hoje nós temos que estar todos juntos. Quando vocês tiverem esse momento, vocês trarão salmos, vocês da sua boca e da sua vida entoarão salmos de louvor e adoração a Deus. Então existe uma expectativa de Deus para que a igreja se reúna, e quando ela se reunir, trará salmos, trará cânticos de louvor e adoração. Isso é a expressão do louvor e adoração através do corpo de Cristo chamado igreja. Só que às vezes nós simplesmente achamos que esse momento é só um momento para nós nos reunirmos e cantar, e parece que é simplesmente para preencher aquela hora do culto, ou talvez para a palavra ficar um pouco melhor, termos um momento de cantar um pouco mais atraente, que impulsione as pessoas a ouvir a palavra. De certa forma isso está errado, mas não é o todo. O momento do louvor e da adoração no culto como igreja, ele não serve simplesmente para impulsionar a palavra, ou somente para criar uma atmosfera. Ele tem outros pontos e outras funções que são tão importantes quanto o que nós falamos. Em primeiro lugar, você vai ver na palavra que o momento de louvor e adoração da igreja, na hora do culto, quando nós nos reunimos, quando nós cantamos, quando nós celebramos, ele é um momento de homenagem coletiva. Ele é a hora em que a igreja, como um só corpo, se reúne para homenagear coletivamente a pessoa de Deus. Com certeza você já foi numa homenagem a alguém, às vezes um professor no seu colégio, ou qualquer pessoa pública que você conheça ou tenha visto. Aquele momento da homenagem é algo muito interessante, porque todos que estão ali, eles estão olhando somente para o homenageado.
Todos que estão ali estão com um coração de fazer algo que faça aquele que está sendo homenageado se sentir bem, se sentir honrado, se sentir agraciado. E o momento que a igreja se reúne como um só corpo para cantar e louvar a Deus, ela está tendo seus olhos, o seu coração voltados para o único homenageado do lugar, que é Jesus, que é a pessoa de Deus. A igreja olha um para o outro, se reúne, marca um horário, um local, reúne ali louvores que expressam esse conteúdo de homenagem e então expressam isso para aquele que é o único que deve ser honrado. Onde nós enxergamos isso dentro da Escritura? A palavra de Deus diz no Salmo 149, versículo 1: Cantai ao Senhor um novo cântico, louvem-o na assembleia dos fiéis. Então, quando a igreja se reúne para homenagear, ela canta um novo cântico para esse Deus maravilhoso. Você pode pensar, olha, poxa, às vezes nós cantamos os mesmos cânticos, nós repetimos os cânticos. Sabe que cantar um novo cântico nessa homenagem não é necessariamente uma letra nova, mas um novo sentimento de homenagem a Deus. Porque lembre-se que você veio de uma semana, você veio de dias em que Deus foi se manifestando ao longo da semana, te dando livramento, mostrando o seu amor, mostrando a sua misericórdia, e isso vai renovando aquele desejo de homenagear o único que é Deus. Então você chega diante do culto e junto com os seus irmãos, contando testemunhos e falando da pessoa de Deus, você se dispõe a homenagear coletivamente aquele que é Deus. Imagine o coração de Deus nessa homenagem. Imagina Deus sentado no seu trono, que já está ali estabelecido pelo louvor e adoração, ouvindo aquela homenagem, aqueles cânticos maravilhosos, ouvindo o teu coração, ouvindo coisas que nem você ouve, mas que a audição de Deus consegue chegar, consegue perceber. Esse momento de homenagem coletiva, guarde isso. Em primeiro lugar, no louvor e adoração da igreja, é um momento de homenagem coletiva àquele a qual nós devemos honra, ao único Deus. Segundo lugar, o momento de louvor e adoração da igreja, a Márcia falou um pouquinho no dia anterior, é um momento de guerra espiritual. É um momento em que a igreja, às vezes sem perceber, sem ter a menor noção, às vezes algumas pessoas têm noção disso, outras não, elas estão guerreando no mundo espiritual. Uma guerra está sendo travada. É o momento em que o céu se move, em que a presença de Deus se move, em que Deus, de uma forma muito sobrenatural, faz uso daqueles cânticos para fazer com que o inferno seja parado, para fazer com que as bênçãos cheguem até nós. Veja que tremendo é isso. E eu acho interessante que às vezes nós não temos essa noção. Nós não podemos perceber isso, nós não podemos enxergar, mas o reino, o céu, o mundo espiritual está se movendo quando nós louvamos a Deus. Segundo a Crônicas, no capítulo 20, nós vemos uma guerra de Judá contra Moabe. E o interessante dessa guerra é que o povo de Moabe, os inimigos do povo de Judá, eles eram imensamente maiores. Eles eram muito grandes, era um exército muito numeroso e Judá muito menor. E eles vão para diante de Deus, e quando eles chegam diante de Deus falando da sua dificuldade, dizendo: olha, Senhor, o exército de Moabe é muito grande, o que nós vamos fazer? A instrução que Deus dá é: vão para a batalha, porque essa batalha não é vossa e sim de Deus. Deus estava chamando essa batalha para si, e Deus dá uma instrução mais adiante, quando eles estão diante do inimigo. Agora eles não iam mais pegar em armas, eles não iam pegar espadas e qualquer outro artifício de guerra. O que eles fariam era simplesmente abrir os seus lábios e cantar ao Senhor. E a Bíblia diz que quando eles começam a cantar ao Senhor, Deus coloca emboscadas, e o inimigo, como se numa espécie de vertigem, de tontura, começa então um a ferir o outro. E daqui a pouco o povo de Deus olha para o inimigo e todo ele está prostrado, morto. E o que o povo de Deus faz então depois disso? Vão até esse inimigo que agora morto está ali e começam então a pegar os despojos da batalha. E a Bíblia diz que eram tantos despojos que existiam ali, que às vezes um homem tinha que fazer o trabalho de 4 homens, de tantas bênçãos que Deus permitiu que eles tivessem acesso. Mas se não houvesse uma atitude de louvor e adoração, se não houvesse uma disposição para louvar a Deus, ponto importante, principalmente quando as coisas vão mal,
quando as coisas dizem para você não é momento de louvar, porque humanamente falando, quando um exército maior do que você vem em tua direção, não é momento de louvar, é momento de você correr, é momento de você ir para uma direção contrária. Então, que tremendo isso, né? Deus, ele foi lá e com o seu sobrenatural fez que no momento da batalha o louvor fosse entoado, Deus deu a vitória e a bênção foi muito maior do que se imaginava, com certeza muito maior do que eles tivessem guerreado com suas próprias espadas, né? Então, o louvor, ele é um momento de batalha espiritual, de guerra espiritual. E parece que ele tem mais força, mais intensidade no mundo espiritual quando nós louvamos sem ter nenhum motivo humano, né? Sem ter nenhuma causa. Isso é um princípio bíblico, meu irmão. No Salmo 22, o salmista diz o seguinte: o meu louvor virá de ti na congregação. E existe uma outra tradução que é melhor ainda, que diz: o motivo do meu louvor virá de ti na congregação. O motivo do nosso louvor, principalmente no momento da guerra, ele não são as coisas que estão ao nosso redor, é sim a inspiração que vem do próprio Deus, a pessoa do próprio Deus, o amor do próprio Deus. E quando isso acontece, a guerra tem mais êxito, a vitória vem, parece que com mais facilidade, a vitória vem com mais intensidade. Então eu te aconselho a você levar a tua vida de louvor, principalmente no momento da igreja, no momento em que a igreja se reúne, como um momento de batalha espiritual. Em terceiro lugar, esse momento de louvor, quando a gente fala de louvor na igreja, ou a igreja se reúne, ele também é um momento de renovação de espírito. Ele é um momento em que nós estamos diante de Deus, junto com os nossos irmãos, cantando louvores ao Senhor, adorando a Deus, e algo sobrenatural acontece, que nós somos renovados. E nós enxergamos isso na palavra. Em Efésios, no capítulo 5, verso 18 e 19, o apóstolo Paulo fala isso: não se embriaguem de vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O apóstolo Paulo está dando a instrução para nós nos enchermos do Espírito, buscarmos o Espírito, mas ele não termina só dando a ordem, ele diz como que nós temos que fazer isso, e ele dá a receita. Ele diz: falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Então, existem várias formas de você buscar o Espírito, através da oração, através da leitura da palavra, mas existe uma forma maravilhosa que se manifesta lá na tua casa, mas de uma forma mais intensa quando estamos como corpo, que é salmodiando ao Senhor, cantando um cântico novo, hinos espirituais a Ele. E o nosso ser vai se renovando, porque o Espírito vai entrando em nós, vai tomando cada lugar da nossa vida, aquele lugar que estava triste, aquele lugar que estava desanimado, aquele cantinho lá da sua vida que estava querendo se afastar do Senhor, não dando crédito às promessas, à palavra dele, vai se enchendo do seu Espírito e um renovo vem, um ânimo vem, e você está pronto novamente para lutar as batalhas que tem que lutar, para enfrentar as dificuldades que você precisa. Isso é tão correto, meu irmão, e é tão assertivo, que nós vemos isso na vida de Jesus. Você vê Jesus no momento da Santa Ceia, lá em Mateus no capítulo 26, a partir do verso 30, você vai ver Jesus ali na ceia, depois de ceiar com seus discípulos, e até passar por um momento de certa forma constrangedor, que nem eu nem você queríamos passar. O momento em que um traidor é revelado, e esse traidor é revelado de uma forma tão intensa, que ele coloca a mão no prato junto com Jesus. Então, quando ele é revelado e acontece aquele momento de constrangimento, como será que ficou o clima ali? Eu acredito que ele ficou um pouco pesado, todos se olhando, achando, quem será ele? Mas a Bíblia diz que quando termina esse momento, Jesus canta um salmo, Jesus canta um hino. Então Jesus canta um hino depois de um momento difícil. Mas o momento mais difícil ainda estava a esperar por ele. Quando ele iria para o Getsêmani, iria então orar ao Pai, entregando a sua vida mais intensamente, e depois ele iria para a cruz e iria morrer, e todos os pecados estariam sobre ele. Entre o momento da ceia e o momento da cruz, houve um salmo, houve um hino, houve um ato de cantar a Deus. Entre as tuas dificuldades precisa existir louvor, porque Ele vai te renovar, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te preencher, Ele vai te encher. E se Ele for junto com os teus irmãos, melhor ainda, meu irmão. Então não esqueça,
Esse tempo de louvor à igreja, ele é um momento de homenagem coletiva, ele é um momento em que há uma guerra espiritual no céu sendo travada, e também é um momento de renovação do Espírito em que você se enche. Eu sei que você passou, a partir desses vídeos e da mensagem que foi ministrada, ter uma visão bem mais acurada e mais profunda do que é louvor e adoração. E eu tenho certeza, meu irmão, que a partir desses dias a tua vida será diferente. O próximo culto que você vai participar como igreja, depois dessas mensagens, ele será diferente. Você chegará aqui disposto a erguer a tua voz, erguer as tuas mãos, bater palmas, celebrar a Deus, a render o teu coração, a prostrar, a enxergar o Senhor na beleza da sua santidade, como diz o Salmo, porque agora você compreende o que é louvor e adoração. E o conhecimento, já diz a palavra, que ele liberta. O conhecer a verdade liberta. Então que o Senhor venha te levar a ter momentos intensos de louvor e adoração, e que você possa estar mais íntimo a Ele, porque essa é a expectativa que Ele tem ao teu respeito. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graça por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito ele nos conduz e ele nos mostra como nós devemos fazer. Obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos que tu é o único merecedor de louvor, tu é o alvo do nosso louvor e tu é aquele que nos inspira a louvar, Senhor. Então que o nosso coração esteja nessa linha, Senhor, esteja nessa revelação em todos os momentos, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quando as coisas forem bem, nós louvarmos e agradecermos, mas quando as coisas forem mal, nós também louvarmos, reconhecendo que Tu é o Deus que pode mudar todas as coisas. No momento que estivermos no culto com os nossos irmãos, que Tu seja a fonte da inspiração, como diz o Salmo, Pai. Nós Te agradecemos por tudo isso, Pai, e Te louvamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo Imersão na Palavra.